dia, tudo bem? Bom, vamos hoje avançar um pouquinho aí, mais uma vez, nos nossos conteúdos, tá? Já finalizando aí o barroco, que é a escola literária que nós temos trabalhado nos nossos últimos encontros, tudo bem? Lembrando que dessa vez a gente vai trabalhar em especial os poemas selecionados do Gregório de Matos. Por que isso? Vejam só. Os poemas selecionados são poemas do Gregório, que é o maior nome aí da literatura barroca no Brasil, junto com o padre Antônio Vieira, beleza? Então, os poemas selecionados são do Gregório, consequentemente, são marcados pelas propostas, pelas ideologias do movimento barroco. Ok, usamos como referência a matriz Paz 2019, mas é a matriz que vai se repetir para vocês este ano 2020, tá bom? Então, nós temos aí as leituras que são obrigatórias, e dentre elas, os poemas selecionados do Gregório de Matos, que estão divididos de acordo com este documento disponível lá no site do Sebrasp, CESP, referente aí ao NB, ao PAS. Esses poemas estão divididos em 3 grupos: poemas líricos, religiosos e poemas satíricos. Do ponto de vista do gênero, os religiosos também são poemas líricos, tudo bem? Mas a matriz dividiu nesses 3 grandes blocos, chamando atenção dentro dessa coleção dos líricos, os textos amorosos, beleza? Prioritariamente. Também há alguns filosóficos. Mas vejam, são 3 grupos aí, líricos, religiosos e os satíricos. Lembrando que os satíricos são aqueles que deram ao Gregório de Matos o apelido de Boca do Inferno, tá bom? Então vamos lá, aqui comigo, por favor, acompanhando algumas coisinhas que a própria matriz do PAS nos traz como referência, tá bom? Olhem só, meninos, quando eu pego aqui a matriz, o primeiro tópico, né, referente a esses poemas diz perceber o sentido dramático na perspectiva existencial dentro dos poemas. Lindinhos do meu core, nós conversamos que o momento barroco é um momento muito conflituoso, é um momento bem contraditório. Dentro desse conflito marcado pelas ideologias renascentistas e medievais, existe um grande questionamento existencial. E como a literatura vai refletir este cenário, este contexto, nós teremos aí poemas que trazem questionamentos dramáticos, dúvidas existenciais. Ser ou não ser, eis a questão? Fazer o quê? Anjinho, diabinho, lembrem-se de tudo que nós já conversamos, tá? Há também um direcionamento para a análise da recriação subjetiva dentro dos poemas. Lembrem-se, embora haja todo um contexto que influenciou diretamente as produções do barroco, nós estamos diante de uma arte. E a arte é uma recriação. É uma recriação subjetiva, neste caso, porque os poemas são marcados pela percepção do eu lírico, muitas vezes, certo? Então, você tem uma recriação subjetiva, embora esteja baseada em uma fundamentação contextual, política, social, ideológica do século XVII. Então, leiam os poemas tendo essa clara percepção. Há também um direcionamento para que tenhamos uma análise crítica. Essa criticidade poderá ser percebida nos poemas religiosos e amorosos, líricos? Sim, porém, sobremaneira, a percepção crítica estará presente nas produções satíricas do Boca do Inferno. Tudo bem? Temos aí também o direcionamento para a análise da estrutura e do funcionamento linguístico, temático dentro dos poemas. E aí a gente vai buscar aqueles conhecimentos lá da teoria literária que nós trabalhamos no início do ano, né? A questão das figuras de linguagem, funções da literatura, rimas, ritmos, seleção e combinação de palavras. Beleza? Então, nós vamos precisar desses recursos estilísticos para compreender e analisar melhor os poemas selecionados. Bom, há também um direcionamento para que percebamos a disposição harmoniosa. Isso tem muito a ver, gente, com as rimas, com o ritmo, e aí vocês vão buscar lá também que nós conversamos sobre as rimas interpoladas, emparelhadas, né, alternadas, e ainda a questão do ritmo aí, essa variação sonora,
sílabas tônicas, sílabas átonas, que constituem e que ajudam nessa seleção e combinação dentro dos poemas. Tá? Entender o texto como uma marca da construção cultural. A literatura, a arte é representação, é cultura de um povo. Neste caso, obviamente, temos uma cultura, essa construção voltada ao Brasil, século XVII, prioritariamente ali a Bahia, a colônia portuguesa, né, o Brasil, e que teve uma influência direta da cultura europeia, até porque, sendo o Brasil colônia, havia uma ligação muito amarrada, muito próxima ali naquele contexto. Tudo bem? Então, aí são alguns dos direcionamentos que nós precisamos ter aos poemas. E aqui eu coloquei para vocês, amores, 3 exemplos, tá? Coloquei um lírico que é amoroso. Neste caso aí, ele vai mostrar uma figura feminina, que é a Angélica. Em outros textos amorosos, ele coloca Ângela, tá bom? E aí você tem a Angélica, que é essa figura feminina desse texto lírico amoroso, mas que tem um contraponto, digamos assim, uma relação com o anjo. E aí você vai perceber que Angélica seria essa materialização, essa satisfação material, anjo é a referência religiosa, a satisfação espiritual. E vai haver uma dualidade entre esse pensamento, né, da mulher e do anjo, né, contrapontos que serão apresentados, porque, como ele vai dizer, lá no último verso, sois anjo que me tenta e não me guarda, essa referência, tentação e guardar, todo esse jogo, né, que vai estar na lírica amorosa, ressaltando um conflito que era marcante nas produções barrocas, só que agora relacionado à figura feminina, tá? Logo na primeira estrofe, ele vai dizer anjo no nome, né? Angélica na cara. Olha só o ser e a essência, né? Esse contraponto que ele apresenta aí, que desenvolve toda a dualidade comum às produções barrocas. Do ponto de vista estrutural, estamos diante de um soneto decassílabo, 2 quartetos, 2 tercetos, versos decassílabos. Olha meu dedinho. Anjo, no, nome, angélica, na cara. Lembrando aí que a gente só conta até a última sílaba tônica, tudo bem? As rimas são interpoladas, eu tenho cara com uniformara, tá? Interpoladas, né? A, B, B, A. Rimas entre polos, interpoladas. As alternadas são A, B, A, B. As emparelhadas A, B, B. Lembrem-se disso, tudo bem? Bom, e eu coloquei aqui o destaque, né, para o paradoxo, que é a figura da linguagem voltada à contradição de ideias, digamos assim, e essa contradição de ideias vai estar presente no texto por meio da figura feminina, a Angélica, que seria essa materialização, e o ser celestial, que é anjo. Tudo bem? Do ponto de vista do conteúdo, é lírico amoroso, como nós já falamos. Existe um jogo entre a sexualidade e a espiritualidade, bem pontuado aí esse jogo, tá? Com a satisfação mundana que a Angélica ofereceria e a satisfação espiritual que o anjo ofereceria. E eu quero chamar a atenção de vocês para o cultismo. Quando falamos do barroco, eu chamei a atenção lá para 2 correntes, cultismo e conceptismo. Cultismo, que estaria voltado ao jogo de palavras, muito recorrente na produção do Gregório de Matos, e o conceptismo, que está mais para o jogo de ideias, para a argumentação, né, que vai sendo colocada aí dentro dos textos, prioritariamente nos sermões do padre Antônio Vieira. Tá bem? Bom, aqui esse cultismo está em anjo, angélica, flor, florente, olha esse jogo aí que ajuda nessa construção do texto lírico amoroso do Gregório de Matos e nos seus outros textos também. Eu tenho aqui o lírico religioso, né? Já conversamos que Barroco está intimamente ligado ao movimento da Contra-Reforma, é religioso, por isso essa dúvida, esse questionamento, essa dualidade. Aqui é uma referência ao dia do juízo, que é uma referência religiosa, ao dia do julgamento, onde todos irão prestar contas diante de Deus, né? E ele começa dizendo, o alegre do dia entristecido. Observe que esse primeiro verso já traz de cara um grande conflito, uma grande contradição que marca as produções barrocas. Ele vai dizer que este dia do juízo, olha só, na terceira estrofe, desventura de uns,
e para outros ventura. Vai depender do que você fez. Né? Essa contradição, esse conflito entre o céu e o inferno, porque o dia do juízo chegará para todos. Tá? Então, observe que esse texto é um soneto, decassílabo também, as rimas interpoladas, e eu chamei a atenção para a antítese, né? Marcada aí pela desventura, ventura, vivos, mortos, essa contradição pontual dentro do texto. Beleza? É um texto lírico-religioso, a morte está ligada à ideia religiosa do juízo final, que todos deverão se apresentar diante de Deus, como nós conversamos. Mostra o jogo entre a salvação eterna e o sofrimento eterno. A dualidade, o contraponto. Por isso, desventura e ventura. Chamando a atenção mais uma vez para o cultismo, ser, sido, por exemplo, que ele coloca aqui logo no texto. Tá bom? Meninos, lírico-religioso, muito forte dentro das produções do Gregório de Matos. E temos aí o texto satírico, né? Os mais críticos, os mais marcados pela ironia, pelo sarcasmo de Gregório de Matos, tá? Nesse texto, o poeta descreve a Bahia. E olha só o que ele diz na primeira estrofe, leia comigo. A cada canto, um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Olha a contradição. Não sabem governar, mas podem governar. Olha isso, que loucura. Crítica, né? O cara não está dando conta da casa dele, vai querer governar o mundo inteiro. E aí, por meio dessa crítica, tem toda a marca desse conflito, né? Dessa crítica satírica, irônica, que ganha grandes proporções em Gregório de Matos, tá? Veja aí que ele vai falar dos fofoqueiros na segunda estrofe, em cada porta um bem frequente olheiro, fofoqueiro mesmo, que quer dar conta da vida de todos e não dá conta de si mesmo. Tudo bem? Bom, leia depois esse texto, é bem interessante. É um texto também soneto, decassílabo, as rimas também são interpoladas, tá? São rimas predominantemente pobres, aí eu coloquei para a gente lembrar. Pobres são aquelas rimas que pertencem à mesma classe gramatical. Você tem a hipérbole de maneira muito evidente nesse texto, quando ele diz: a cada canto, um grande conselheiro. Parece que tem político, tem governante para todos os lados. É interessante que essa perspectiva satírica do Gregório pode ser trazida para os nossos dias. Tem muita gente que faz esses mesmos comentários, né? O paralelismo que ele vai usar para falar de governar, governar no segundo verso, governar no terceiro, governar no quarto verso. O paradoxo, não sabem e podem governar. Olha que isso reflete toda a ideologia, toda a proposta barroca. Como eu já falei, tem muita ironia, tem sarcasmo, tem depreciação moral e social, que é dos governantes, que é em relação a esses líderes, mas é em relação ao povo como um todo, aos poderosos, mas também à sociedade baiana como um todo. Existe uma gradação aqui na segunda estrofe, quando ele fica dizendo, né, pesquisa, escuta, espreita, esquadrinha, e toda essa gradação é para evidenciar as maledicências, o mal da sociedade baiana e, consequentemente, da sociedade como um todo no século XVII. Poemas satíricos, como eu disse, que conferiram maior criticidade e esse apelido aí, Boca do Inferno. Tudo bem? Bom, diante disso, eu coloquei até duas frasezinhas aí do Gregório para a gente fechar. O honesto é pobre, o ocioso triunfa, o incompetente manda. Fica com essa aí, reflita sobre isso. Se justificam mentindo com pretextos enganosos e com rodeios fingidos, as artimanhas que as pessoas usam para enganar. Ele já falava sobre isso aí no século XVII. Aí está um pouquinho mais do Gregório, dos poemas e, consequentemente, do nosso barroco. Tudo bem, meninos? Agora é hora, vocês precisam estar lendo o livro Boca do Inferno, vocês farão um trabalho sobre este livro. Sigam tudo que está no roteiro e qualquer coisa, perguntem, porque estamos à disposição. Eu espero que vocês tenham compreendido esse contexto barroco, compreendido um pouco do Gregório, do Padre Antônio Vieira, porque, afinal de contas, isso marcou as produções literárias no Brasil, século XVII. Um beijo para vocês, a gente se encontra. Tchau, tchau. Até.